Caso surpreendente. O Tico começa o vídeo dizendo que tem uma gata vindo ali na frente. Ele pergunta como ela vai e ela diz que está tudo bem. Ele pergunta se ela está indo para o campus e ela diz que está indo sim. Ele pergunta o que ela estuda e ela fala tão baixo que ele pergunta novamente. Ele pergunta por que ela não está querendo falar com ele e pergunta também se ela tem namorado ou algo assim. Ela diz que não e fala que ela não está interessada, mas ainda assim ele fala que gostaria de falar com ela rápido. Aí, como ela diz que não, ele deseja um ótimo dia para ela. Mas ela decide voltar e chama por ele e ele pergunta o que ela disse. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que ela viu ele dentro do carro. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele fala que Corvette é um carro muito bom e ela diz que é verdade. Ela fala que gosta muito desse tipo de carro e ele pergunta qual a cor favorita dela. Ela fala que gosta dessa cor e que ela gosta também de banco vermelho. Ele fala que estava tentando conhecê-la, mas que ela parecia estar brava. E ela conta que ela estava com pressa porque ia encontrar uma amiga dela. Ele pergunta o que elas estavam prestes a fazer e ela fala que nada demais, que elas só iam relaxar. Ele fala que gostaria de levá-la para um jantar e conta que ele é novo na cidade e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Victoria e ele fala que ela parece uma modelo e pergunta se ela é modelo. Ela fala que ela é modelo, mas que ela também faz muitas outras coisas. Ele pergunta da onde ela é e fala que ela não parece ser dali. Ela fala que veio da França e ele fala caramba e pergunta o que fez ela mudar para ali. Ela diz que veio para estudar e ele diz que entendeu. Ele fala que está muito quente ali e pergunta se ela prefere entrar no carro e ela diz que pode ser. Então ele diz que vai abrir a porta para ela. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela foi rude e pergunta se ela é sempre assim. Mas ela diz que fez isso porque ela não o conhecia. Ele fala que entendeu e diz para ela ficar confortável. E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que ela é bonita e que ela é estrangeira e que isso é legal, mas que ele ficou confuso com a personalidade dela. E ela pergunta por quê. Ele fala que não sabe bem, mas que ele sente que ela o rejeitou sem saber o que ele tinha para dizer. Ela pergunta se ele gostaria de ter uma mulher que conversasse com qualquer cara na rua. Ele fala que nem todos os homens são iguais e que ele se aproximou de uma forma educada. Ela fala que é verdade e ele diz que ela o ignorou, foi rude com ele, que sinceramente ele não achou legal. Ela fala que não foi nada pessoal, que não foi certo da parte dela e que ela não deveria ter falado assim com ele. Ele pergunta se ela sabe o que ele vai fazer agora e fala que ele é obrigado a expulsá-la do carro. Ela pergunta como assim e já ele pergunta se ela está vendo aquela coisinha bem pequena ali e fala que é uma câmera. Ele fala que grava Gold Diggers, que é interesseira e pergunta se ela sabe o que é. E como ela não entende, ele explica ali que ela é interesseira. Ela fala que tem uma pergunta e fala que ele que se aproximou dela. Ele fala que se aproximou dela porque ela é bonita. Ela fala que ele também não se interessou por ela por conta da personalidade dela. Ele fala que com certeza não, porque se ele soubesse que a personalidade dela era assim, ele nem teria parado para falar com ela. E diz que ele precisa que ela saia do carro. Ela fala que ele não precisa se preocupar porque ela nunca precisou implorar para estar em nenhum lugar. Ele fala que isso é legal e diz para ela correr para o namorado dela. Have a nice walk. O Landon começa o vídeo dizendo que essa garota tem um rosto bonito, é magrinha e que tem um corpo legal. Ele pergunta se está tudo bem e ela pergunta o que está acontecendo. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Ricken. E como ele não entende, ela repete novamente. Ele fala que entendeu e pergunta se ela é dali mesmo de Atlanta e já ela pergunta o que ele quer. Ele fala que está tentando conversar com ela e ela pergunta conversar sobre o quê. E ele fala que só quer saber como está o dia dela hoje. Ela fala que está bem, pergunta se é só isso e se agora ele vai deixá-la em paz. Ele pergunta se ela quer ficar em paz, diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela.
Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que no fundo ela sabe a resposta. Ela fala que tudo bem e diz que não sabia que esse carro era dele. Ele pergunta o que ela quer e já ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela pergunta como assim e fala que ainda há pouco ele estava tentando conversar com ela. Ele fala que estava, mas que já ela não estava interessada. Ela fala que não é bem assim e que tem muitas coisas acontecendo. Ele fala que pra ele tanto faz, mas o fato é que ela não estava interessada. Ela fala que se interessou por ele e ele pergunta por que assim de uma hora para outra agora ela está interessada. Ela fala porque agora ela sabe que eles estão no mesmo nível e ele pergunta como assim no mesmo nível. Ela pergunta se ele não quer descobrir, mas ele fala que está perguntando agora porque ele quer saber. Só que do nada ela começa a conversar com a amiga dela no telefone e fala que vai precisar desligar. Ela pergunta se ele vai deixar ela entrar e ele pergunta por que ele deveria fazer isso. Ela diz porque assim vai ser melhor para eles conversarem. Ele diz que não está falando de palavras e sim de ação. Ela pergunta como assim, ele fala que quer ver a ação da parte dela. Ela diz que vai mostrar para ele e já ele fala que vai sair do carro. Ele fala que até agora não viu nada disso e ela pergunta o que ele quer dizer. Ele fala que já estava indo embora e que ela resolveu voltar, então é melhor ela começar a dizer alguma coisa. Ela fala que tudo bem e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Landa e que já tinha dito o nome dele lá atrás e que deu pra ver que ela não estava prestando atenção. Ela pergunta se ele quer recomeçar e ele pergunta por que só agora assim de repente. Ela fala que ele está exagerando e já ele diz que ele fez uma pergunta. Ela fala que gostou dele e que só estava tendo um dia difícil. Ele pergunta se então quer dizer que ela está tendo um dia difícil e pergunta o que mudou assim tão rápido. Ela fala que já pediu desculpas e fala que eles deveriam recomeçar. Ele fala para ela vir para o canto para ela não ser atingida. Ele fala que está ouvindo muitas palavras, mas a ação mesmo que é bom nada. Ela pergunta então o que ele quer que ela faça e ele pergunta o que ela está disposta a fazer. Ela pergunta como assim o que ela está disposta a fazer e fala que ele já está se fazendo de difícil. Ele fala que vai embora porque ele não quer perder o tempo dele. Ela pergunta se ele vai entrar no carro e vai deixá-la ali falando sozinha. Ele fala que ela não está levando a sério, que ele não está vendo o esforço da parte dela. Ela fala que agora ele que não está dando uma chance para ela e depois de mais algum tempo ali conversando, ele acaba convidando para entrar. Bom, e já nesse momento dentro do carro, como ela diz que ela é cantora e também compositora, ele pede para ouvir a música dela. Ela pergunta o que ele achou da música dela e ele fala que a música dela é muito ruim. E ela pergunta o que ele disse. Ele fala que nunca escutou tanta besteira e ela pergunta se ele está falando sério. Ela pergunta se ele está desrespeitando a música dela. Ele fala que a música dela é muito ruim e que ela é interesseira e que se não fosse o carro dele ela nem estaria ali. Ela fala que isso não é verdade e já ele pede para ela dar um fora do carro dele. E ela pergunta se ele está expulsando do carro. Ele fala que é exatamente isso e diz que ele não curte interesseira. Ele fala que vai tentar ser educado e pede para ela sair do carro dele. Ela fala que não vai sair do carro e ele pede por favor que ela saia. Ela diz que ela quer ver ele a colocando para fora e ele fala que não vai fazer isso e pede por gentileza para ela sair. E mais uma vez ela fala que ela quer ver se ele vai colocá-la para fora e ele pede para ela sair numa boa. Ela pergunta se ele tem certeza que ele quer isso e ele diz que sim. O Kilo começa a conversa perguntando como ela está e ela diz que está tudo bem. Ele diz que ela está muito bonita e ela agradece. Ele pergunta se ele pode andar do lado dela, mas ela diz que não precisa. Então ele pergunta se ele pode ter uma conversa com ela rápido, mas ela diz que está legal. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. Ele diz que de qualquer maneira foi bom conversar com ela. Bom, e quando ela volta, o Kilo pergunta se ele pode ajudar. Ela pergunta se ele lembra que ainda há pouco ele queria falar com ela. Ele diz que sim e pergunta o que aconteceu ali. Ela diz que nada e que só não olhou para o rosto dele. Ele pergunta se ela não conseguiu olhar para o rosto dele e ela diz que não e fala que ele realmente é muito bonito. Ele pergunta se ela acha isso e ela diz que sim, muito.
Então ele pergunta por que ela não quis falar com ele quando ele tentou se aproximar. E ela diz que só estava andando e que não prestou atenção e assim de repente ele fecha a janela. Ele pede desculpa e fala que a janela dele sempre fecha quando alguém está falando besteira. Ela diz que ele pode esquecer o que aconteceu no começo e também ser mais educado. Ele diz que com certeza, e já ela diz que ela acha que os dois são compatíveis, mas ele diz que sinceramente ele acha que não é. Ela pergunta se ele acha que não é e ele diz que sinceramente ele acha que não. Mas em seguida ele pergunta da onde ela é. E ela diz que ela é dali mesmo. Ele fala que ela é muito bonita e que gostou muito do estilo dela. E ela agradece e fala que também gostou muito do estilo dele. Ele pergunta se então ela acha que eles combinam e ela diz que definitivamente sim. Ele também pergunta se ela sente que eles podem ter alguma coisa. E ela diz que ela está bastante confiante de que eles podem ir para algum lugar. Ele diz que quando ele passou por ela, ele olhou bem nos olhos dela e que ela olhou para ele, mas que agora ela diz que não conseguiu olhar o rosto dele. Ela diz que realmente ela não viu e que tudo aconteceu tão rápido e que às vezes ela precisa desacelerar. Ele ainda conversa mais algum tempo ali com ela e em seguida diz que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta se ela vai se desculpar, e ela diz que sente muito. E ela diz que não teve chance o suficiente para olhar para ele no começo. Então ele pergunta se ela gosta do que vê e ela diz que 100%, que definitivamente ele faz o tipo dela. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. E já nesse momento ele fala que o chefe dele está mandando mensagem pedindo para ele devolver o carro. E enquanto ela começa a rir, ele diz que vai ter que devolver o carro. Ela pergunta se esse carro não é dele e ele diz que não. E mais uma vez ele diz que vai ter que devolver e pergunta se ela quer sair para comer alguma coisa mais tarde. Ela pergunta se ele tem um chefe e ele diz que sim. Ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que nada. Ele pergunta se ela quer sair com ele e sem passar muita confiança, ela diz que sim. Ele fala que está sentindo que ela está diferente e que ela pode ser sincera. Então ela diz que pensou que esse carro fosse dele. Ele pergunta se ela pensou isso e como ela diz que sim, ele também pergunta se foi por isso que ela voltou. Ela diz que não e ele fala que isso é bom porque o carro não é dele. Ele pergunta se ela ainda quer sair com ele e também se não tem nenhum problema com o fato do carro não ser dele. Mas ela diz que não e fala que está tudo bem. Ele fala que é bom saber que isso não é um problema e pergunta se ela não ouviu mesmo no começo. Ela diz que não e ele fala que isso é bom e que agora ele está começando a acreditar nela. E agora, quando ele conta que na verdade esse carro é dele, ela pergunta por que ele mentiu. E ele diz que quis fazer um exame cardíaco nela. Bom, e em seguida ele diz que foi uma brincadeira, mas que o carro realmente é dele. E diz que agora ele precisa ir, mas que mais tarde vai ligar para ela. O Nair pergunta como ela está e diz que ela é incrível. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele diz o nome dele e pergunta por que ela é tão rude. Ela diz não e muito obrigado e já ele pergunta se ela tem namorado ou algo assim. E ela diz que sim. Ele fala que lamenta e que parece que o namorado dela não está cuidando bem dela e que ele gostaria de falar com ela rápido. Mas como ela nem sequer responde, ele diz para ela aproveitar a caminhada. O Nair diz que ela tem um namorado e que então vamos ver. Ele fala que ela está voltando e que isso é muito louco e que pelo menos ela disse que tem um namorado. E quando ela chega perto dele, ele pergunta e aí? Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que ela sabe a resposta. E ela diz que tudo bem, que ele também não precisa falar assim. Ele pergunta como ele tem que falar. Ela pergunta pra onde ele vai agora e ele diz que pra ela não faz muita diferença já que ela tem namorado. Então ela diz que não é um relacionamento tão sério, mas ele fala que na calçada pareceu que era. Ele diz também que ela não deu nenhuma chance pra conversar com ele, que ela nem quis dizer o nome pra ele. E ela fala que ele não disse que esse carro era dele. E já ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela pergunta se ele está com muita pressa para ir para algum lugar. E ele diz que já estava prestes a ir para casa. Ela pergunta se ela pode ir com ele, mas ele diz como assim ir com ele, sendo que ela acabou de dizer que ela tem um namorado. Ela pergunta por que ele está falando assim com ela. E ele diz que está falando da mesma maneira que ela falou com ele no começo e que está tentando respeitar o namorado dela. Ela fala que já disse que não é nada sério e que ela não sabia que ele tinha esse carro. Então ele pergunta se é preciso ter um carro assim
assim para chamar a atenção dela. Ela fala que isso não é verdade, mas ele diz que é o que está parecendo. Mas em seguida ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta da onde ela é. Ela diz que ela é dali mesmo. Ele fala que vai sair do carro, mas ela entende que é pra ela entrar. Então ele fala que não disse pra ela entrar e fala que ele vai sair do carro. Ele pergunta se ela pensou que fosse para entrar no carro e ela diz que sim. E ele fala que primeiro ele precisa conhecê-la. Ela fala que ele tem um carro muito legal e já ele diz que ela é muito linda. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia e ela diz que não tem pressa e que ela pode ir para qualquer lugar. Ele pergunta quanto tempo ela está nesse relacionamento, mas ela diz que não quer falar sobre isso. Ele fala que ela fez parecer no começo que ela tinha um bom motivo para não conversar com ele, mas ela fala que, como ela disse, não é nada tão sério e que ele não precisa se preocupar. Bom, e depois disso não demora muito e ele a convida para entrar. E quando ela entra, o Nair pergunta se ela está confortável, mas ela não entende, então ele pergunta novamente. E ela diz que sim. Ele pergunta o que ela gostaria de fazer e ela diz que gostaria que ele a levasse para fazer compras. Mas ele diz que ele não precisa fazer compras e que ele já tem o suficiente. Mas ela diz que ela precisa fazer compras e que ela gostaria que ele a levasse. Ele pergunta se então ela quer que ele a leve para fazer compras e ela diz que sim. Ele fala que acabou de conhecê-la e pergunta como assim agora ele precisa levá-la para fazer compras. Ela pergunta se ele não quer causar uma boa impressão e ele diz que pode fazer isso de outra maneira. Ela diz que ela não quer fazer outra coisa e que no momento ela precisa fazer compras. Ele fala que sinceramente ela não parece ter gostado realmente dele, que parece que quer tirar alguma coisa dele. Ela diz que não quer tirar nada dele, que ela só gostaria que ele a levasse para o shopping, que assim eles poderiam se conhecer. Ele fala que não vai fazer isso, deseja um ótimo dia para ela e diz que ela é interesseira. Ela pergunta se ela é interesseira e ele diz que isso ficou claro. E ela pergunta se vai ser assim entre eles dois. Ele fala que já ouviu o suficiente e que agora tem um lugar que ele precisa ir. Ela pergunta se tem um lugar que ele precisa ir e ele diz que não quer desperdiçar o tempo dele. E ele termina dizendo para ela se divertir e aproveitar a caminhada. E já ela diz que para ela tanto faz.